Como vocês vão, Raverins? Colo Beceda, tudo bem? Vamos encerrar aqui a última parte da nossa Paraxá dessa semana. Paraxá de Bo. A Paraxá de Bo, ela começa com Deus pedindo para Moshe, né, ir até o faraó, que a partir daquele momento Deus iria endurecer o coração de faraó. Então nós estamos aqui na última parte, tá? A próxima paraxá é a Paraxá de Bechalar. Sete última parte. Então nós lemos na porção anterior que teve toda aquela questão da instituição do Corban de Peça, né? Da oferenda de Peça, e Deus passou as instruções como deveriam ser feitos. E aqui nós damos continuidade. Como eu havia falado no vídeo anterior, a partir de agora nós vamos ter umas leituras elas bem técnicas, né? Com assuntos bem técnicos mesmo, e bem dentro da questão do judaísmo. Então eu peço para vocês tenham paciência por não conhecer, né? Quando você não conhece uma cultura, você não sabe por que eles fazem aquilo, você pode achar ridículo muitas das vezes, né? Assim como aquela pessoa, no caso, olha para você e acha que a sua cultura também não é lá grande coisa, tá? Então, antes de julgar qualquer coisa, se é que você deva julgar, né? Como eu já falei aqui, não se julga nada, tá? Por isso que diz assim, se ponha no lugar antes de julgar qualquer coisa, tá? Então, quando você chega aqui no canal, começa a ver os vídeos, tal, tudo, e começa a falar, não sei o que, para um pouquinho, se coloca do outro lado, pensa se aquela pessoa não pensaria a mesma coisa de você. Eu garanto para você 100% que assim você não vai julgar ninguém, porque você vai sempre entender o outro lado, tá bom? Deixa eu só terminar meu café aqui. Vamos lá, meus amigos, tá? Essa porção aqui ela é um pouco repetitiva, então só vou abordar dois assuntos que são novos aqui, tá? E o outro só vou dar só uma pincelada por cima. Então, começamos aqui no capítulo 13. Vamos lá. Deus falou a Moshe dizendo, santifique para mim todo primogênito de cada útero dentre os filhos de Israel, dentre o homem e o animal. É meu. Moshe disse ao povo, lembra esse dia em que vocês saírem do Egito da casa de escravidão, pois com a mão forte Deus tirou vocês daqui. Nenhuma levedura pode ser comida. Vocês então estão saindo no mês da primavera, quando Deus lhe trouxer para a terra dos cananitas, xiitas, emoritas, xivitas e Jebusitas. E ele jurou a seus ancestrais que ele o daria a você, uma terra que jorra leite e mel. Você terá de guardar esse ritual nesse mês. Por 7 dias comerão matzotz, que é os pães asmos. E o sétimo dia é um festival para Deus. Devem ser comidos matzotz durante 7 dias e nenhuma levedura será vista em sua posse. Nenhum fermento poderá ser visto em todo o seu território. Você deve dizer a seus filhos nesse dia, por isso que Deus agiu por mim quando deixei o Egito. Será um sinal sobre seu braço e uma lembrança entre os seus olhos, para que a Torá de Deus esteja em sua boca. Pois como uma mão forte Deus o tirou do Egito, esse estatuto deverá ser guardado em seu tempo designado de dia a dia, quando Deus lhe trouxer para a terra dos cananitas, a que ele lhe prometeu a você e a seus ancestrais, e ele dera a você. Você trará tudo que abre o útero para Deus, todo o que abre é expelido de um animal que pertence a você. Macho será para Deus. Todo jumento primogênito de você deve ser redimido por um cordeiro. Se ele não for redimido, você lhe quebrará a nuca. Todo primogênito dentre seus filhos você deve redimir. Quando seu filho lhe perguntar no futuro o que é isso, você deve lhe dizer, com uma mão forte Deus nos tirou do Egito, da casa da escravidão,
quando o faraó se recusou a nos enviar, Deus matou todos os primogênitos no Egito, desde o homem até o primogênito animal. Portanto, eu ofereço a Deus todo macho primogênito e redimo todo primogênito dos meus filhos. Essas palavras serão um sinal sobre seu braço e um totafote entre seus olhos. Estarão entre os seus olhos, porque com mão forte Deus nos tirou do Egito. Rapidinho aqui, meus amigos, vamos lá. Raverim, aqui nós começamos com a questão do resgate do primogênito, tá? Acredito eu que quem chegou até esse canal tem um conhecimento ainda que, né, não um conhecimento dentro do conhecimento judaico da Torá, mas sabe que era a questão do resgate do primogênito. Como Deus poupou todos os primogênitos do povo judeu no Misrai, no Egito, matando todo o primogênito dos egípcios, Deus estipulou esta lei que todo o primogênito, vou ler para vocês aqui, o primogênito de cada útero dentre os filhos de Israel, dentre o homem e o animal, é meu. Deus pede um resgate, tá? Esse resgate, ele é um resgate simbólico, tá? É no valor de 5 shekalims aqui. Então, o que acontece? Moshe disse ao povo, lembre-se esse dia em que vocês saíram do Egito da casa de escravidão, pois com mão forte Deus tirou vocês daqui. Nenhuma levedura poderá ser comida. Aqui ele já entra na questão do fermento, vai entrar novamente na questão das motzot, vai entrar novamente na questão do cordeiro. Então vamos fazer assim. A Torá ela vai repetir novamente a questão do primogênito, ou seja, ela vai explicar, ela colocou e agora ela explica. Então eu vou pular aqui porque ele vem falar novamente da questão de que 7 dias nós teremos que comer pão sem fermento e que não deve ser encontrado durante esses 7 dias dentro de nossas casas pão fermento levedado, ou seja, ou próprio fermento, tá? Temos o costume, como eu digo assim, temos o costume, o povo judeu, o que ele faz? O povo judeu, ele durante os 7 dias antes é feita uma varredura total na casa, uma limpeza total, para que não se tenha nada fermentado. Quando eu falo de fermento, eu não estou só falando do fermento do fermento em si, que se põe no pão, mas é tudo que é a base de fermento, tudo que é fermentado não pode se encontrar dentro de casa. Isso é o estatuto de Deus, tá? Por que eu falo isso? Desculpa eu estar entrando nesse assunto novamente, mas é o que eu estou dizendo. Existem inúmeros canais aqui que você pode ir bem mais a profundo em questão do peso. Tem vários canais rabinos, judeus falam sobre isso. O meu intuito é pegar para você e explicar para você de uma maneira que você entenda. Você que não é judeu, tá? Isso é o estatuto de Deus. As pessoas têm o costume de dizer a lei de Moisés. Só que elas esquecem que a lei de Moisés, ela veio dada por Deus, não foi Moisés que fez. Tá? E como eu já cansei de falar aqui e sempre vou estar repetindo, Deus ele não muda. Deus ele não volta atrás. E Deus fala que esse é o estatuto perpétuo, eterno no meio de vós. Em todo lugar em que habitais, em todas as gerações, vocês vão fazer isso. Então não tem essa ideia de abolir. Tá? O que Deus fala não volta atrás. O mundo ele só existe porque lá no começo, quando Deus criou todas as coisas, ele continua a recriar, pois a sua palavra é eterna e ela continua a soar, e por isso o mundo ainda continua existindo. Então Deus não volta atrás com nada. Tá? Entenda bem, entenda bem. Existe um conceito nosso que nós podemos fazer assim, eu vou fazer uma coisa e de repente eu não faço. Tá? Deus não. Por mais que você entenda que Deus fala, vou fazer isso, e lá depois Deus fala, eu não farei, você vê que a consequência daquilo que iria acontecer pode não ter acontecido naquele momento, mas aquilo vai acontecer, ou seja, diferente do ser humano, Deus ainda que pela misericórdia, vou dizer assim, como nós vamos ver na frente, ele fala, tá bom, agora eu não vou fazer isso, mas isso ainda vai acontecer, ou seja, ele não volta atrás, tá? Então ele vem aqui e começa a repetir toda a questão novamente da questão do fermento, da questão das matzot,
tá? E aqui o que tem de novo nessa porção? Aqui no versículo 9 do nosso capítulo 3 será assim, diz assim: será um sinal sobre o seu braço e uma lembrança entre os seus olhos, para que toda a Torá de Deus esteja em sua boca, pois como a mão forte Deus tirou do Egito. Um sinal sobre seu braço e uma lembrança entre os seus olhos. Aqui Deus dá um dos primeiros mandamentos no judaísmo, que é o tefilim, tá? Eu vou colocar ou aqui dos dois lados para você o que é um tefilim, tá? Você já deve ter visto quando o judeu vai fazer as suas orações com talit, você vai ver que eles usam uma caixinha preta aqui e uma outra no braço esquerdo próximo ao coração. Isso é o que Deus falou para Moisés e lá na frente Deus explica para Moisés como ser feito. Por isso ele fala, é um sinal sobre o seu braço, tá? Eu vou ler para vocês aqui em hebraico para vocês entenderem uma questão. É uma lembrança entre os seus olhos, tá? No hebraico está escrito assim: Verhaya, né? Lecha, leot, al yadecha. Iade é mão em hebraico, tá? Pode procurar aí no Google, se você quiser. Iade é mão. Teniade, estenda a mão, tá? Em hebraico. Então, quando Deus fala aqui, Verhaya, lecha, letov al yadecha, ele está falando, será um sinal sobre a sua mão. Eu não sei por que eles traduzem por braço, tá? Se for pegar qualquer Bíblia aí, você vai ver que está traduzido por braço. Mas na verdade é Yedecha, a sua mão, tá? Ben enecha, entre os teus olhos, tá? Vai ficar entre os teus olhos. Então é um mandamento de Deus, tá? Eu vou colocar aqui para vocês ver como que funciona, como que é. E Deus falou que será para eles por um sinal na palma da mão e sobre a mão e enecha, entre os teus olhos, tá? Aqui então entra o mandamento do tefilim. Este estatuto deverá ser guardado em seu tempo designado, quando Deus lhe trouxer para a terra dos cananitas, a que ele prometeu a você e a seus ancestrais. Ele dera a você. Ou seja, Deus fala que esse mandamento ele tem que ser guardado assim que o povo adentrar a terra de Canaã, tá? Ou seja, ele tem o seu tempo designado. Daqui os sábios dizem que não se coloca em Shabat nem Yom Tov, ou seja, você só coloca tefilim de domingo a sexta-feira antes do Shabat, tá? Eu não vou entrar por menores aqui, como eu falei. A partir de agora, nós vamos entrar em muitos assuntos técnicos, tá bom? Então, voltando aqui. Versículo 12. Você trará tudo que abre o útero para Deus. Todo o que abre e é expelido de um animal que pertence a você, o macho será para Deus. Mais uma vez, a questão aqui do resgate do primogênito. Tá bom? Vamos lá. Depois vou pegar um comentário aqui para nós entendermos melhor essa questão. Continuando no versículo 13, diz assim: todo jumento primogênito você deve redimir por um cordeiro. Se ele não for redimido, você lhe quebrará a nuca. Todo primogênito dentre seus filhos você deve redimir. O que é redimir? O que é um penhor? Você sabe o que é um penhor? Quando você vai penhorar algo para depois você resgatar? Então você vai redimir. Ou seja, o jumento, ele não tinha, ele não era, como eu posso dizer para vocês, de uma maneira simples, ele é um animal não kasher, ele é impuro. Então o que acontece? Você vê que Deus fala assim, tudo que abrir o útero primogênito é meu, você deve pagá-lo, você deve resgatá-lo. Lá na frente nós vamos entender melhor como funciona isso aqui, porque vai ser explicado detalhadamente a questão do resgate do primogênito.
Só uma pitadinha. Era dado, né, um valor em relação ao animal. Eu vou ler um comentário com vocês aqui para a gente poder entender melhor, tá? Só sobre essa questão do jumento. Rashi diz assim: mas não primogênito de outros animais impuros. Este é um decreto da escritura, porque o primogênito dos egípcios foram comparados aos jumentos, tá? Além disso, porque os burros ajudaram os israelitas em sua saída do Egito, carregando o prata e o ouro dos egípcios. Entendam bem aqui. Não pode você pegar e fazer resgate do animal impuro. É um decreto, como o Rashi diz aqui é um decreto de Deus, das Escrituras, sobre o jumento. Por quê? Porque o jumento foi aqueles animais que levaram as coisas do povo judeu quando eles saíram do Egito. Então Deus falou assim: esse animal é teu. O que você vai fazer? Deve se redimir ele por um cordeiro. Vamos continuar aqui. Ele deve dar o cordeiro para o corrém, que era o sacerdote. O jumento primogênito passará a poder ser usado e o cordeiro tornar-se uma propriedade profana do sacerdote, tá? Tudo isso aqui, pessoal, ele é melhor explicado minúcia detalhadamente no Tratado de Berachot, tá? No capítulo 9a e no B em diante, que é o Tratado do Talmud, tá? Eu tenho um aqui, tá? Só um minutinho, eu vou pegar só para vocês dar uma olhada. Então, como eu estava explicando, tudo da Torá, tudo que está aqui no Velho Testamento, no 5 de Moisés, é tratado detalhadamente no Talmud. O Talmud é a lei oral que Deus deu para Moisés, ou seja, nós vamos chegar lá, tá? Não se preocupe que nós vamos relembrar isso aqui. Se você estiver acompanhando desculpa, se você estiver acompanhando passo a passo que nós estamos lendo aqui, desde o começo de Gênesis até agora, você vai entender quando chegar onde eu estou querendo explicar. Deus não deu só a lei escrita, ele deu a explicação como nós vamos ler futuramente. Isso é chamado de Talmud ou Guemará, tá? Ou seja, quando Deus falou assim para Moisés, nós acabamos de ler aqui, será por um sinal na tua mão e por entre os seus olhos. O que isso quer dizer? Que eu amarro alguma coisa na minha mão e na minha cabeça, isso escrito? Deus ensinou, falou para Moisés como devia ser feito. E isso está aqui no Talmud. Tá? Esse aqui é o Talmud. É um dos 60 e poucos livros do Talmud. E esse aqui só é do capítulo 1 ao 3. Tá? Ou seja, é uma biblioteca do Talmud. Isso aqui, ó, é uma página do Talmud. Isso aqui é a página do Talmud. Ou seja, aqui está explicado totalmente como é feito qualquer coisa que está dentro da Bíblia, tá? Foi passada para Moisés, de Moisés foi passado para 70 anciões, passado para Josué, Josué passou para os demais, foi passado para a grande assembleia e assim chegou até os dias de hoje, como tem que ser feito cada mandamento dentro da Torá, tá? Como eu disse, esse é só um, são 60 e poucos. Como aqui só tem o primeiro e o segundo, primeiro ao terceiro, tá? Vão dar mais de 100. Aos pouquinhos nós vamos adquirindo com a ajuda de Hakadosh Baruch. Voltando aqui, tá? Só essa pequena pausa para você entender o que é o Talmud. Então, quando o Rashi ele comenta aqui em relação ao cordeiro, como o sacerdote, o Kohen, ele não tinha uso para o burro, porque ele é um animal impuro, tá? Como eu disse lá na frente, vai ser melhor entendido isso. Então, o que acontecia? Você pegava de um cordeiro e dava em resgate pelo burro. Falava, fico com o cordeiro, eu fico com o burro, porque eu tenho utilidade para ele, ele carrega minhas cargas, tá? Simples assim um comentário de Rashi. Aí o que a Torá diz? Se ele não for redimido, você lhe quebrará a nuca. Todo primogênito dentre seus filhos você deve redimir. Por quê?
Entendam bem, o sacerdote, ele não tinha herança, tá? A tribo de Levi ela não tinha herança, nós vamos entender bem mais profundo isso aí. Então o que acontece? Eles dependiam das demais tribos. Por isso que quando Deus deu cada parte da terra para as 12 tribos de Israel, Deus deu de cada parte um lugar para o sacerdote em cada uma. Eles eram sustentados pelas outras tribos, a tribo de Levi, que eram sacerdotes. Então o que acontece? Se você tem um burro e você não quer redimi-lo, quem acaba perdendo? O sacerdote. Então Deus fala assim: se você não vai redimir ele, você não vai trocar ele, não vai dar um cordeiro que tinha utilidade para o sacerdote em relação à carne, tudo, a questão do sacrifício, da oferenda, e o burro não poder porque ele é um animal impuro, então nem você e nem o sacerdote vai ter proveito. Ou seja, o sacerdote vai ter proveito, então você também não vai ter. Então você vai e corta a cabeça do burro. Entendam bem, eu diz aqui logo no começo, meus amigos. Pode ser difícil entender nossa geração, o mundo em que nós estamos. Naquela época, era justamente assim. Então, o que acontece? O sacerdote dependia das demais tribos. Então, Deus falou: quem sustenta ele são vocês. Então, se você não vai dar para ele, você também não vai ter proveito sobre o burro. Porque assim como diz, é um decreto estipulado por Deus. Aquele comentário, vídeo que as pessoas falam, está na Bíblia. Né? Vou dizer assim, está na Bíblia. Então, não queira você questionar. Na verdade, você pode questionar de uma maneira intuitiva, de você querer adquirir um conhecimento. Tem uma questão aqui que eu não vou tratar com vocês também em relação aos 4 tipos de perguntas que uma criança faz sobre a questão do PESA. É muito profundo, eu teria que pegar uma aula legal para a gente falar só sobre isso aqui, porque você pode ver que Deus repete mais 2 vezes aqui sobre a pergunta de uma criança em relação ao que está sendo feito, porque ela não participou, ela não estava lá, e ela vem e pergunta. Então são 4 tipos de perguntas aqui. São muito profundas, tá? Vamos ver se daqui a um tempo, quando nós voltarmos a esse assunto, eu consiga tratar melhor. Então, resumindo a questão da oferenda do primogênito em relação ao burro, era assim. O pai tinha um filho, nasceu o primeiro filho, ele ia lá, pagava para o sacerdote o valor daquela criança, como se Deus tivesse resgatado ele, tá bom? Como eu disse aqui, ó, versículo 14. Quando seu filho lhe perguntar o que é isso, você deve lhe dizer: com uma mão forte Deus tirou do Egito, da casa de escravidão, quando o faraó se recusou a nos enviar. Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o homem até o primogênito do animal. Portanto, eu ofereço a Deus todo macho primogênito redimo todo primogênito dos meus filhos. Ou seja, se a criança lhe perguntar por que você está fazendo isso, explica para ela. A gente já falou no vídeo anterior, não vou ser taxativo aqui. Criança, ela está com a mente limpa, então ela vem, quando ela pergunta algo, não adianta você falar, é por causa disso. Não, é isso e acabou. Você está abrindo uma brecha para ela buscar informação em outro lugar que não seja de você e os seus pais. Então explique para ela. Ela está sedenta de informação. Você já sabe, a sua mente já está lotada de informação. A criança ela precisa entender. Então aqui Deus fala para explicar. E novamente Deus, no versículo 16, reforça a questão do tefilim da cabeça e a tefilim da mão. Serão um sinal sobre o seu braço e toda fonte entre os seus olhos, porque com mão forte Deus nos tirou do Egito, tá? Eu vou falar para vocês aqui, ó, um comentário do Urash sobre essa questão das perguntas, tá? O que é isso? Aqui no 14. Quando seu filho lhe perguntar no futuro, o que é isso? Urash fala assim: esta é uma pergunta de uma criança que ela é tola, tá? Que não sabe como colocar a sua questão em profundidade, pois faz uma pergunta de forma geral. O que é isso? Em outra parte das escrituras consta quais são os testemunhos, os estatutos e o juízo, etc. Que lá no Deuteronômio 6:20, tá? Esta é a pergunta do filho sábio. Ou seja, existe Deus aqui, ele mostra os tipos de criança.
Você que é professor, você que dá aula, você sabe que dentro de uma sala de aula você tem vários níveis de tipo de crianças. Tem a mais esperta, tem a mais, né? A Torá usa o termo aqui tola, tá? Não é questão pejorativa, é uma criança que ela não sabe perguntar. Então, quando lá em Deuteronômio 6:20, a criança sabe, ela pergunta quais são os testemunhos do estatuto do juiz. Ela quer saber, ela pergunta de uma forma mais técnica. Então, essa é a sábia. A Torá menciona a respeito dos 4 filhos: o ingênuo, o perverso, aquele que não sabe como perguntar e aquele que faz uma pergunta sábia. Tá? Isso aqui também está lá no tratado do Talmud e do tratado de Jerusalém, tá? Pessahim, tá? É um outro tratado, mais explicado. Posteriormente, eu trago aqui para vocês, Blim Nerders, não prometo, tá? Mas é um assunto muito profundo também. Vamos lá. Então, novamente, terminando aqui, Deus fala sobre a questão do tefilim, tá? Onde isso depois eu coloco aqui para vocês verem como que funciona, como que é colocado, tá bom? Meus amigos, a princípio é só isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Terminamos a Paraxá de Bo, venha. Só me repetindo aqui, são assuntos muito técnicos que vão entrar daqui para frente. Ó, vai ter partes mais amplas de entendimento, mais fáceis para entender, mas vai ter muitos assuntos técnicos também daqui um pouco para frente, tá bom? Meus amigos, eu agradeço vocês, Todarabá, por quem chegou até aqui, está nos acompanhando, agradeço muito mesmo. O canal está crescendo, graças a Deus. Eu sei que as pessoas estão buscando, tentando entender. Eu sei que tem muitos canais de rabinos aí. Aconselho que vocês se inscrevam, vejam o máximo que puder para você entender mais. E se você está querendo começar a entender o que é o judaísmo, você é bem-vindo aqui nesse canal. Porque, como eu disse, é o intuito. Daqui, quando você absorver, tiver conteúdo, você vai conseguir entender qualquer show de qualquer rabino judeu por aí. Você vai ter uma base. Como qualquer profissão, você aprende, você tem uma base, você vai crescendo nela. A mesma coisa é na Torá de Deus. Você precisa começar, você vai vendo que Deus vai instruindo o povo judeu, vai lhe dando os mandamentos aos poucos, vai passando para eles. É assim que se faz, tá? Entenda uma coisa, mais uma vez, Deus não muda, Deus é o mesmo de ontem e mesmo hoje, será eternamente. Todos os mandamentos de Deus estarão sempre em vigor, tá? Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus e até a próxima Paraxá de Bechelá, tá? Fiquem com Deus, Todarabá. Tchau, tchau.